Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 31 de janeiro de 2021, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 7º dia da 9ª caminhada de oração. Hoje é o nosso último dia desses 7 dias maravilhosos que Deus nos deu. O tema de hoje é o Pai nos chama a voar mais alto. O texto-chave vai estar em Isaías capítulo 40, versículo do 9 ao 11 e vários outros textos que nós vamos estar lendo. Irmãs, que alegria, que privilégio, que honra, que coisa gloriosa, que temor de poder estar vivendo tudo isso aqui. E sem modéstia, irmãs, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Deus tem derramado coisas profundas no nosso meio. Absolutamente profunda. Eu fico constrangida com a tamanha revelação, com o tamanho derramar que Ele tem trazido sobre nós. Eu espero que nesses 7 dias você pegou a sua porção. Espero que nesses 7 dias você saia revigorada, saia com a sua visão curada, né? Saia com o amor do Pai no seu coração para começar a curar as feridas, as dificuldades, porque tudo é um processo, né, irmãs? Muitas vezes nós recebemos hoje a porção e ela vai trabalhando, e quando a gente vê lá na frente, Deus concluiu uma grande obra com apenas uma porção que a gente pegou. Então vamos lá sobre o texto de hoje. O último dia, Deus nos chama a voar mais alto. E esse devocional, ele nasceu, irmãs, de um lugar que eu fui quando eu estava no Brasil. Eu sempre tive vontade de ir em um lugar que eu queria muito ir lá, já há muitos anos. E chegou o momento e era um lugar que era um pouquinho alto, né? Não tão alto, mas era o 13º lugar, 13º andar. E eu já fui em lugares mais altos, como o Empire State aqui nos Estados Unidos, um dos prédios mais altos, e de mais de 100 e tantos andares, mas foi ali que o Senhor escolheu para ter um tempo comigo e foi maravilhoso. Eu não esperava por isso. Eu fui ali para ter um outro momento, para comemorar uma outra coisa. E em um momento que eu fiquei sozinha, o Espírito Santo colocou no meu coração: você achou que você veio aqui por sua própria vontade, para você ter um momento seu, né? E aí o Senhor deu um derramar que nasceu esse devocional aqui, porque eu tive um tempo e eu pude olhar de lá de cima. E ao olhar de lá de cima, o Senhor começou a falar isso: eu quero chamar vocês, quero te chamar para voar mais alto. É necessário vocês aprenderem a voar mais alto, é necessário vocês aprenderem a andar na dimensão que eu tenho para vocês, e é uma palavra de Deus para nós. Irmãs, também por que eu decidi fazer 7 dias agora, no final de janeiro? Eu até ia falar isso no comecinho do primeiro dia, mas não fluiu, então eu acho que esse é o momento. Bom, eu não sei vocês, mas já há anos eu percebo que no final do ano, aonde parece que vai ser aquela coisa linda de festas, de celebrações, já há anos, né, mais de quase 25 anos, que eu tive esse discernimento e eu percebi que não é um tempo só de festas, é um tempo de muito ataque também, né? E na caminhada de oração mesmo eu tive várias mulheres pedindo oração e comentando depois de alguns ataques que sofreram no final do ano. E eu já percebo isso, é um tempo de ataque. Por que tem esses ataques no final de ano? Por que tem aquelas brigas na família, aqueles entristecimentos no final do ano, aonde parece ser um momento tão bonito de confraternização, de festas, mas o inimigo não é bobo, né, irmãs? Então, o que ele faz? Ele já lança logo um ataque bem no finalzinho do ano, para que você entre desestabilizada no ano seguinte. E aí você já entra o ano seguinte, né? Você nem entra, né? Você está na passagem do ano já pensando no ano seguinte dessa forma. Talvez você pense dessa forma: esse casamento não vai funcionar mais mesmo, não vai durar mais, essa minha família não tem jeito, a minha vida acho que vai continuar sendo a mesma coisa, a situação financeira parece que vai entrar pior. E aí a gente já entra com uma bagagem negativa. E então, devido a isso, eu quis meditar um pouco e fazer esses devocionais desses últimos 7 dias para que a gente
olhe a nossa vida com outros olhos, porque nós já falamos sobre isso aqui, que nós precisamos ser curados, né, nos nossos olhos. O Pai que cura, e Ele cura os nossos olhos para enxergar as coisas. Então chegou um tempo, irmã, da gente amadurecer, chegou um tempo da gente crescer, da gente voar mais alto. Então vamos para Isaías 40 e aí a gente vai discernindo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Isaías 40, no versículo, vou ler o versículo 9 ao 11 e depois vou ler o versículo 26 ao 31. Nós vamos ler muita palavra aqui hoje, mas você aguenta firme, recebe muita bênção aí do Senhor, tá bom? Então, Isaías 40, versículo 9, fala assim: Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a sua voz fortemente, levanta, não tema, e diz à cidade de Judá: Eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho e os levará no seio, os que amamentam ele guiará mansamente. Aqui, irmãs, esse contexto desse capítulo fala da volta do Senhor. O texto até chama O Senhor Vem. E aqui está dizendo que a gente tem que subir mais alto, sobe para o monte, sobe para o alto. Como eu falei para vocês, a caminhada de oração ela é progressiva. Quantos devocionais eu tenho anterior que fala sobre vamos subir ao monte? Já falei de águia, mas o Senhor vai casando as coisas e vai nos levando mais fundo. Então, irmãs, aqui está falando que o Senhor vem, sobe para o monte, porque Ele vem e junto com Ele vem a sua recompensa. E aí o Senhor estava me mostrando, enquanto eu estava nesse lugar alto, olhando lá toda a cidade ali, que a nossa recompensa maior, muitas vezes, ela está em lugares altos. Então, nós precisamos aprender a subir a lugares altos. Nós precisamos aprender a voar. Nós precisamos aprender a deixar Deus nos conduzir, porque está dizendo sobe ao monte alto. A palavra de Deus o tempo todo, se você ler, você vai ver que o alvo do Senhor é levar o povo, as nações, a Sião. Sião é um lugar alto, né? O monte Sião, o monte do Senhor. Então, Deus quer que você tenha essa concepção, irmãs, lugares altos. Esse ano, se você quer viver acima das circunstâncias, acima dos problemas, você precisa de voar alto, você precisa de enxergar as coisas lá de cima. E é isso que nós vamos estar falando. Bom, vamos ler agora Isaías capítulo 26 até o 31. Fala assim: levanta alto os seus olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o exército de estrela, todas bem contada, ao qual ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansa e se fadiga, e o moço de exausto cai. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águia. Eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Esse é o versículo-chave do tema, né? Tá falando aqui que os jovens vão se cansar, né? Vão ficar exaustos, os moços, os que estão no vigor ainda, irmã. Mas aqueles que esperam no Senhor vai ter suas forças renovadas. E é isso que Deus quer trazer para nós, um renovo. E você precisa entrar nessa dimensão, você precisa subir mais alto. E aqui fala também no versículo 26, levanta os olhos e vê. E aí ele começa a falar quem criou as coisas, né? Aí ele fala no 28 que talvez o povo pergunta que se esqueceu dele, né? No 27, talvez Jacó fala, Israel fala, Deus não está vendo o meu caminho? Deus não está vendo o que eu preciso? E aí Deus fala, se você esperar no Senhor, você vai ter as suas forças renovadas. Especialmente nesse ano, né, irmãs, dessa luta mundial, Deus quer que a gente entenda
e voe mais alto. Se você ficar na dimensão rasa, se você ficar na dimensão olhando para a circunstância, olhando para a dificuldade, você, irmã, vai ser às vezes consumida, tá? Por causa que é isso que é o alvo do inimigo. Então vamos lá, tem mais coisas aqui para o Senhor falar conosco, tá bom? Êxodo 19, capítulo 19, no versículo 3 ao 6, fala assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse. Deus disse, sobe aqui, Moisés, e Deus falou para Moisés: fala à casa de Jacó, anuncia aos filhos de Israel: tende visto o que eu fiz com o Egito? Como eu vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? E vós cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente você ouvir a minha voz, guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reis e sacerdotes, nação santa, são as palavras que falará aos filhos de Israel. Deus estava dizendo para o povo de Israel: lembra do que eu fiz quando eu tirei vocês do Egito? Eu trouxe vocês e levei como sobre as asas de uma águia. E trouxe vocês até a mim. E quando Deus chama Moisés para falar com Moisés, Deus fala o quê? Sobe aqui, Moisés, sobe aqui para o monte. Então, irmãs, quando eu estou motivando a gente a buscar a Deus, e vamos buscar a Deus, e ler palavra, e ouvir louvor, eu não estou te motivando a ter uma religião. Eu não estou te motivando, irmã, olha que bonitinho, ser cristão é fazer isso. Não, eu estou querendo que você vá acima, suba, vá mais alto. O tema desses 7 dias acabou fluindo como o Pai, né? O Pai que nos revela tesouro escondido, o Pai que nos cura, o Pai que nos ensina, o Pai que nos conduz. Então, nesse ano, irmã, decide o que você quer da sua vida. Você quer ter um Pai que vai fazer grandes coisas na sua vida, ou você quer ter uma religião? Porque se você quer ter uma religião, você vai ficar correndo atrás do vento, vai ficar correndo atrás da distração. Mas Deus está chamando filhos para voar mais alto. Quem entende que é filho, irmã, quer estar em lugares altos. Mas quem gosta da religião só, ele gosta de picuinha. Ele gosta de ficar em lugares rasos, baixo, né? Aquela coisa rasa. Vamos lá. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 10 ao 14. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. Deus está falando do povo de Israel, tá bom? É o cântico de Moisés, esse capítulo. Agora vamos lá, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, leva sobre ela. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele nos faz cavalgar sobre os altos da terra. Ele nos faz comer das messes do campo, chupar mel da rocha, azeite da dura perdeneira, coalhada de vaca e leite de ovelha com gordura do cordeiro, dos carneiros que pastam em basa e dos bodes com os mais escolhido trigo, e bebeste sangue das uvas, o mosto. Irmãs, esse texto está dizendo para nós que Deus nos faz cavalgar em lugares altos, que assim como a águia despertou e desperta a sua ninhada e ensina os seus filhotes a voar, e ela que leva, né, esses filhotes, ensina esses filhotes a voar mais alto, é o que Deus quer fazer conosco. E ele está dizendo, se vocês fizerem dessa forma, quando vocês fizerem dessa forma, não ter outro Deus no meio de ti, deixar eu te guiar como a águia, vocês vão comer do melhor. Vocês vão ter mel saído da rocha, vocês vão ter azeite, vocês vão ter coalhada. Isso eram as riquezas alimentares da época, né? Então, irmãs, nós queremos tantas coisas altas, não é verdade? A gente quer tantas coisas maravilhosas, a gente quer uma vida financeira organizada, a gente quer relacionamentos curados, a gente quer tanta coisa, mas eu tenho aprendido que é nos lugares altos. Os lugares baixos, irmãs, eles só
rouba a nossa identidade. E nós vamos falar disso um pouco mais. Bom, então eu quero que você compreenda, né? Compreendeu que Deus chamou a gente para lugares altos? Você está entendendo isso? Só que para lugares altos, nós temos que aprender a voar. Nós temos que aprender a voar. E para você aprender a voar, você precisa entrar na escola de Deus. Eu já falei isso aqui, que há uns anos atrás, eu não me lembro quantos anos, mas tenho anotado que o Senhor me chamava para uma escola, né? Uma escola do Senhor. Eu via num sonho a escola onde Ele treina os guerreiros, os profetas, os adoradores, e era uma escola para baixo. Era uma escola no esconderijo. Mas eu até, de um devocional que eu fiz, e tem uma música do Nani Azevedo que fala, né? Se você quiser subir, você tem que descer. Então, irmãs, a escola do Senhor é que vai nos ensinar a voar mais alto. E eu quero falar aqui sobre, vamos ler aqui vamos ler Jó, capítulo 5, vamos ler Jó primeiro, capítulo 39. No 39, 27 a 29, falar um pouquinho mais da águia, e eu entro no Jó 5, que entra sobre a escola do Senhor também. Jó 39, 27 fala assim, vamos ler o 26. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandato que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Ela habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali ela descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. A águia, ela faz a sua casa no lugar seguro. A águia, ela sobe, né, para o penhasco. E a gente precisa aprender a fazer a nossa morada no alto. Nós precisamos entender que nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, que é o alto. E para aprender a voar, irmãs, nós precisamos entrar na escola do Senhor. Antes de ler Jó capítulo 5, eu quero ler 2 Reis capítulo 4 e 1. Quando você lê a palavra, você vai entender aqui no Antigo Testamento que os profetas, eles tinham uma escola dos profetas. Nessa escola dos profetas, o que fala na escola dos profetas? Ensina o povo, né? Eu amo o judaísmo, por quê? Porque o judaísmo, ele é o ensino, né, da palavra de Deus ali do Antigo Testamento, mas porque tem ensino. Nós precisamos entender, irmãs, que o segredo da vida está no ensino, no aprendizado. E é sobre isso também que eu quero falar, que a gente precisa entrar para essa escola para você aprender a voar. Não vai aprender a voar de uma hora para outra. Você não vai aprender a voar só porque você fez uma oração, porque você foi num culto, porque você fez um congresso, porque você fez um curso, porque você leu um livro. Não é isso, é uma constância, é um viver diário na escola do Senhor. Deixar Deus te ensinar, deixar Deus te ministrar. Em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1, fala assim: certa mulher, da mulher dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, tu sabe que ele temia o Senhor, chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eu não vou ministrar essa palavra, é a palavra daquela viúva que não tinha o azeite, os filhos estavam para ser levados como escravo, mas eu quero deixar esse texto aqui para vocês entenderem sobre a escola dos profetas. Sempre no Antigo Testamento ali tem muitos textos que falam sobre esses discípulos que estavam sempre atrás de Elias, de Eliseu, que eram os que mais, acho que eram os 2 profetas que fundou a escola dos profetas, né? Então essa mulher chega para Eliseu e diz: olha, meu marido era seu discípulo, ele era lá da escola dos profetas e ele morreu e a gente está com dívidas. E então nós vamos falar aqui precisamos entrar na escola do Senhor. Precisamos entrar, deixar Deus nos ensinar. E é interessante essa história, irmãs, porque está falando que o discípulo morreu e deixou o povo em dívida. Deixou a família em dívida.
E aí, eu não vou ministrar nessa palavra, mas eu preciso falar que muitas vezes nós achamos que estamos cristãos, que nós já estamos bem, que nós vamos à igreja, que nós fazemos, e a nossa vida está desordenada. E esse é o chamado da caminhada de oração. Fazer a gente voltar os olhos, como é que está a nossa finança, como é que está nosso relacionamento, como é que está a nossa vida, porque para você voar, irmãs, além de você entrar na escola para você aprender a voar, um piloto não chegou lá e quer pegar um avião de qualquer maneira, ele tem que aprender a voar, não é verdade? E além de você aprender a voar, você precisa a manutenção do objeto que te leva no voo, que é o avião. O avião tem que ser bem cuidado, o avião tem que ser consertado, o avião tem que ser, sempre estar checando, tem que estar limpo. Qual é o objeto, né? Não sei se posso chamar isso de objeto, qual é o corpo que vai te levar a voar para Deus? O que te leva a voar? Eu quero voar alto. Quero voar alto, quero ver coisas grandes, quero viver coisas grandes. O que te leva? É o seu corpo, irmã. O avião é o seu corpo. Deus só vai te levar a lugares altos se você tiver uma mente saudável, uma mente curada, uma mente que discerne, uma mente que ouve, uma mente que está treinada, uma mente que Deus tem do que tirar lá de dentro. Porque Deus não vai falar com você uma voz audível de alguma coisa que não está baseada na palavra dele. Se você não lê a palavra dele, o Espírito Santo que conduz o voo, ele não tem como tirar lá de dentro alguma coisa, se você nunca botou nada lá dentro. Então nós precisamos entender aos olhos naturais, eu estou querendo dizer aqui, colocar aqui uma figuração do voo, mas nós temos que entender sobre essa dimensão, né? Então temos aquele que sustenta o voo, que é o nosso Pai Celestial, temos o Espírito Santo que conduz o voo, e temos nós que somos como se fosse o avião. E esse discípulo dos profetas estava ali estudando para fazer voos altos, mas tinha uma área na vida dele que não estava legal, que era a vida financeira, e ele morre e deixa a família em maus bocados ali, porque não cuidou. Então Deus está chamando um povo a voar alto, e esse voar alto é estar com uma vida onde Deus pode te chamar a levantar voo alto. Tem como a gente voar alto numa vida financeira devendo, sendo inadimplente. Nós temos que entrar na escola, e Deus está chamando hoje a gente para entrar para essa escola, para estudar, para Deus ter combustível para fazer você voar alto. Se você quer voar alto, irmã, você tem que ter combustível. Comece a encher o seu tanque de combustível. Como você vai voar alto num corpo que você não dá conta de nada? Eu contei essa experiência quando eu estive em Israel, que nós fomos num lugar, a gente não sabia o que a gente ia ver ali, era como se fosse um parque, e tinha que subir. No Israel você anda demais. E eu comentei que muitas pessoas não conseguiram porque o corpo não ia aguentar. Não estava bem, né? Às vezes estava acima do peso. Não tava, e não é só acima do peso, porque eu até contei, tinha um rapaz novinho, acho que ele não lembro se ele acho que ele nem foi, porque ele não deu conta. O menino tinha 18 anos, não tinha força, o tempo todo, onde é que ele chegava, ele deitava. Então, assim, a saúde da gente tem que estar alinhada pra gente voar alto. Né? Não pensa às vezes que uma vez eu voei alto, uma vez eu vivi uma experiência com o Senhor. Deus quer um voo constante. Deus quer que nós voamos constante. Bom, irmãs, então nós entendemos aqui que existe uma escola. Vamos ler aqui uma coisa que eu quero falar sobre Jesus, né? Que eu amo. Marcos, capítulo 10, fala assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia. Marcos 10, capítulo 10, versículo 1. Além do Jordão, ele saiu, foi para além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele os ensinava segundo o costume. Quando você pega a vida de Jesus, o que Jesus fez? Não, a gente foca nos milagres, na cura, na ressurreição. Jesus ensinava a multidão.
Tudo isso fazia parte, né, do que ele fazia, os milagres? Sim, mas ele ensinava. Sempre ele estava ensinando. Se você ler todos os evangelhos, em toda parte vai estar falando que ele ensinava. E foi para o templo para ensinar. E subiu no monte para ensinar. E entrou dentro do barco para ensinar. Ele ensinava. Nós precisamos aprender, irmãs, o prazer, descobrir o prazer do ensino. Sabe? Principalmente nossa cultura. Nós precisamos quebrar essa cultura preguiçosa que nós temos. Irmãs, eu não sou nenhuma estudiosa, eu já falei com vocês isso, eu não tenho faculdade, eu falo errado, eu tenho vários, mas você tem que ter sede de conhecimento da verdade, conhecimento do Senhor, o resto ele vai consertando aos poucos. Você tem que ter prazer em aprender. Nós temos que cavar esses tesouros escondidos. Esses tesouros escondidos, ele vai sendo descoberto na medida que você vai conhecendo. E aí vem Oséias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que todo mundo já conhece, né? Vamos ler o Oséias 4, deixa eu ler o 5. Por isso tropeça de dia, e os profetas contigo tropeça de noite, e destruirei a sua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Porque para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. E mudarei a sua honra em vergonha. Irmãs, esse texto é tão sério. A palavra de Deus diz que o povo vai estar tropeçando de dia. Os profetas vai estar tropeçando também, né? Aí está falando aqui que a gente é destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, sabe? A gente não tem discernimento das coisas, a gente não conhece como lidar com finanças, a gente não conhece como lidar com a nossa saúde, a gente não abre a nossa mente. E para você voar mais alto, irmã, você vai precisar entrar nessa escola do Senhor. Uma das coisas também, antes de ler Jó 5, estou aqui agarrada em Jó 5, né, irmã? Quero ler e não flui. Uma das coisas que eu amei em Israel, a gente foi visitar um lugar lá, eram umas ruínas, eu já falei disso também no outro devocional, eram umas ruínas e chama Ruínas de Quiram. Depois, se vocês quiserem pesquisar, né, acho Quiram, não sei como pronuncia. Era uma aldeia que viveu entre 104 a 134 a.C., ela foi destruída nos anos 73 depois de Cristo pelos romanos. Era um povo que se dedicava a estudar as escrituras. Ali naquelas ruínas mostrava ali, tipo, aqui era a sala de aula. E depois eu estudando no seminário, vocês sabem quando Jesus diz para os discípulos, vão preparar a última ceia para mim? Vai, no meio do caminho vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão, fala para esse homem que ele vai mostrar para vocês o lugar, ele já preparou para vocês o lugar que eu vou fazer a última ceia. E aí, no seminário explicaram que esse homem era provavelmente dessa tribo, desse povoado Quiram, né? Que era um povo que decidiu separar-se e buscar Deus ainda mais. Porque mesmo Israel sendo um povo escolhido, sendo um povo de Deus, sendo um povo que estudava, o povo foi desviando, né? O povo foi corrompendo, porque, irmãs, não é o estudo em si só. Não é ser estudioso, não é só isso que vai te levar a Deus, porque os fariseus eram o povo que mais estudava na época, né? E é o povo mais hipócrita que tinha ali também, porque só o estudo, a Bíblia diz que a letra mata. Só você estudar não te leva a nada. Então se eu fizer um seminário, eu vou ser eu vou voar alto. Não é a letra, irmã. É o coração, é o quanto você põe de coração nas coisas de Deus. É o quanto você deixa Deus te ensinar. Claro que estudando e buscando, Deus vai trazer outros complementos. Deus vai trazer um devocional, Deus vai trazer um livro, Deus vai trazer uma pregação, Deus vai trazer uma canção. Mas é o coração.
né? É o seu coração, é a sua obediência, é aquilo que você se dispõe a ouvir o que Deus está falando. Porque só aprender e achar que isso vai te levar a lugares altos não é, porque Deus olha o coração. Bom, agora eu preciso ler Jó, capítulo 5, capítulo 5, do versículo 17 ao 27. Irmãs, essa palavra, para mim, é a palavra que eu acho que tem tudo a ver com a pandemia. Tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero ler ela. Outra coisa, na escola de Deus, existe provas. Toda escola tem prova, né? Ninguém entra na escola e não faz prova. Você tem que passar de nível, você tem que ser aprovado. O piloto tem que fazer teste. E aí eu quero falar aqui que as lutas da vida da gente são os testes. Só que se você só está em lugar baixo, você nunca vê as lutas como teste, né? Quando você é humilhado, você não percebe que aquilo é um teste que pode te levar a um nível maior de quebrantamento, de humildade, né? Quando você é traído, quando você precisa perdoar, você não entende que aquilo é um teste que, se você passar, você vai voar mais alto sobre as circunstâncias que exigem perdão. Então, nós temos que entender que a escola de Deus tem os testes da vida e esses testes são as disciplinas do Senhor. E aí começa o texto de Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, na escola do voo alto, você já tem que compreender isso. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Quando Deus estiver nos corrigindo, nós temos que nos quebrantar, nós temos que perguntar para Ele o que Ele está nos ensinando, por que é que eu estou passando por isso, o que o Senhor quer me ensinar, né? E aí, vamos lá. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere a sua mão cura. Versículo 18 do capítulo 5 de Jó. Então, aquilo que está parecendo que está nos ferindo, irmã, o próprio Deus vai curar. Desde que a gente aceite a disciplina do Senhor. Desde que a gente entenda que a disciplina do Senhor faz parte da escola e é por amor para nos levar a voar mais alto. Porque só voa mais alto quem é servo curado. Quem é servo que tem seus olhos curados. Quem é servo aonde o seu avião, que é o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito está limpo, está em manutenção, está leve. Porque se você está cheio de bagagem desnecessária, você não vai conseguir levantar voo. Vai conseguir levantar voo com malas e malas de falta de perdão, com pesos de tudo quanto é jeito, com os olhos embaçados. Não tem como, irmãs. Vamos lá. Então ele fala assim no versículo 19: de 6 angústia te livrará, na 7ª o mal não vai te tocar. E agora eu entro nesse ano que a gente tem vivido, né? Na fome ele vai te livrar da morte, na guerra ele vai te livrar do poder da espada, do açoite da língua você vai estar abrigado. Quando vier a assolação você não temerá, da assolação e da fome você vai rir, e das feras da terra você não vai ter medo. Porque até com as pedras do campo você vai ter aliança. Os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerá a tua possessão e nada vai te faltar. Saberá também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice você vai entrar para a sepultura como se recolhesse um fecho de trigo ao seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido e assim vai ser. Ouve e medita nisso para o seu bem. Olha que palavra gloriosa. Então, nesses dias, se você bater medo, irmã, do que vai ser do futuro, porque uma das coisas que impede o voo é o medo. Para voar, nós precisamos vencer o medo da altura. Nós precisamos construir nossa casa na altura, nós precisamos acostumar com os lugares altos. Não é viver de vez em quando, de vez em quando eu tenho uns momentos com Deus que Ele me leva a lugares altos. É ser constante. E aí nesse ano, irmãs, recita esse texto de Jó 5, a partir do 17, apesar que eu leio ele todo, mas a partir do 17, que você vai vencer essas coisas, né? E aqui está dizendo: medita nisso para o seu bem. Medita na palavra para o seu bem. Então, vamos aqui continuar para a gente terminar. Bom, então, irmãs, compreenderam a dimensão que Deus quer nos levar a voos altos?
que você é o avião, que você precisa ter combustível para esse voo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. E aí, quando eu disse que eu estava nesse lugar para um momento de descontração, de uma coisa que eu gostaria muito, e de repente o Espírito Santo tem liberdade. Então a gente não pode desconectar a nossa vida. Ah, não, eu tenho momentos que eu vou relaxar, eu tenho momentos que eu vou buscar a Deus. Não existe, irmã. Você tem que ser uma só. Você está na praia, você está com Deus. Você está vendo um filme, você está com Deus. Você está ouvindo um louvor, uma música, você está com Deus. Você está conversando com alguém, você está ligado. Você tem que estar ligado no Espírito o tempo todo. Você vai ter momentos que você vai relaxar o seu corpo, que você está cuidando, que você vai estar descontraindo, que você vai tendo lazer, mas você é um só. Você não pode desconectar isso de Deus. Não, agora estou na praia, agora eu não penso em coisa espiritual, não. Não, você é ensinado do Senhor, que eu li esse texto, Isaías 54, eu acho. Seus filhos serão ensinados do Senhor, né? Se não for Isaías 54, é Isaías, irmã, tá por lá, procura lá. Nós somos ensinados do Senhor o tempo inteiro, nós estamos na escola da vida. E isso vai ser natural. De repente, Deus vem, de repente Deus se achega. Quando você aqui está falando, ouve e medita nisso para o seu bem. Então, deixa o seu avião, irmã, em modo de constante manutenção. Constante manutenção. Checando o combustível, tá pouco, né? Porque se você se desconectar, ah, não, agora é minha vida de lazer. Esse mês eu não faço muita coisa, não, que é meu mês de férias. Né? Esse mês eu não oro, eu não jejuo, é o mês de férias. Você desconecta, quando você vê, seu combustível já acabou. Está seca. Mas você não voa, você já não faz mais nada, o avião quebra, já virou... Quando você olhar seu avião, ele já está como é que fala? Meu Deus, sucata. Ele vai estar uma sucata. Então, nós temos que estar em constante manutenção dessa maravilha que é o nosso corpo, alma e espírito. E aí, agora, para finalizar, eu falei que o nosso tema central assim, era foco, propósito e constância. O foco, irmã, você precisa ter foco. Para a gente voar, a gente precisa ter foco. Se você não tiver foco, qualquer coisinha vai desestabilizar o seu voo. Uma pedrinha que jogar vai destabilizar o seu voo. Alguma coisa que passar na sua frente vai desestabilizar o seu voo. A gente precisa, para ter foco, irmãs, rejeitar toda distração. E no Brasil, eu vou até me redimir um pouquinho aqui, né, irmã? Às vezes quando eu faço a caminhada, eu cobro tanto, né? Vocês têm que orar, vocês têm que... Vamos lá, vocês estão devagar. Mas o Brasil é complicado, irmãs. Todo lugar tem a sua opressão, todo lugar tem a sua dificuldade dos voos. E a gente tem que aprender a discernir. Quando você chega num lugar, você tem que aprender a discernir. Qual é a dificuldade? Quando um piloto chega num lugar, ele tem que discernir. Hoje está nublado, hoje está sol, hoje está ventando. Como é que eu vou fazer o meu voo aqui hoje? Como é que está o tempo? Como é que está o clima? Então, quando você chega em um lugar, você tem que discernir. O que rola aqui? E o Brasil, que é o nosso país maravilhoso, há uma opressão terrível. Todo lugar tem, irmã. Depois eu falo daqui também, tá? Não estou menosprezando nosso país, não. Mas há uma opressão de miséria, há uma opressão de prostituição, há uma opressão de mente vazia, há uma opressão que te distrai, tudo te distrai. Se você não tiver foco, você vive uma vida vaga, você vive uma vida rasa. E eu quero dar os parabéns para aquelas que conseguem, sabe? Hoje eu entendo que vocês estão rompendo pra caramba, aquelas que estão indo firme e conseguindo, vocês estão correndo com o cavalo mesmo, porque não é fácil. Eu, quando eu chego no Brasil, irmã, vou ser sincera, cada ano para mim era bem difícil, porque eu tenho que ter uma luta para manter a minha intimidade com o Senhor, e eu chego a sentir saudade de Deus, porque a opressão, a distração é muito grande, sabe? É como eu falei sobre o louvor, é aquelas músicas altas, músicas indecentes, e aquelas cantorias dos vizinhos para tudo quanto é lado, e aí é gente na casa da pessoa o tempo todo. Mas esse ano, para a glória de Deus, e toda vez que eu iria, né? Não é todo ano, toda vez que eu ia,
eu percebi as dimensões, se eu conseguir manter firme ou não. E esse ano, pela primeira vez, a caminhada de oração vai fazer 4 anos, tinha 2 anos que eu não ia. Esse ano, pela primeira vez, o Senhor o Senhor me mostrou que eu consegui manter o voo, sabe? A gente tem que aprender, irmãs, a não entrar na dimensão do lugar, a não entrar debaixo da opressão do lugar. Você tem que manter o seu voo, não importa como é que está em volta. Você tem que ser um piloto que você consegue manter o seu voo mesmo no meio das tempestades, né? Sabendo que quem segura o voo é Deus, sabendo que quem segura e quem faz decolar é o Espírito Santo, mas sabendo que é você que está naquele controle junto com o Espírito Santo do voo. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem, né? Mas para mim foi muito tremendo, foi muito maravilhoso, e Deus me mostrou que esse ano, nesses 19 anos fora do Brasil, esse ano, pela graça e a misericórdia de Deus, Ele me mostrou que eu não entrei nas dimensões que queria desestabilizar o meu voo. Então você precisa ter foco. Esse ano eu quero minha vida transformada. E aí, irmãs, vai vir os testes da vida. Tem testes da vida que é o Senhor que permite para que você se torne um piloto melhor. Mas tem coisas que vêm que não são testes, Deus vai até usar para te abençoar, mas são setas do inimigo, né? De repente você está voando e vem aquele relâmpago e pá, e você já leva aquele susto, já deve dar até tremida no avião, será que vai cair, né? Ou então, às vezes, forma-se a tempestade antes de você ter levantado o voo, e aí você pensa, ixi, eu não vou poder voar, eu tinha que estar lá em tal lugar, eu tinha que fazer isso, e aí o inimigo frustra todos os seus planos, né? E esses relâmpagos, essas tempestades, pode ser uma tristeza, pode ser uma palavra que você ouviu, pode ser uma briga, pode ser alguém que te chateou. Isso tudo quer desestabilizar o seu voo, irmã, mas Deus está te chamando para voar mais alto. Esses 7 dias que nós fizemos, rumina essas palavras, coloca diante do Senhor. Agora vamos falar sobre propósito. Então você tem que focar, você tem que ter foco e propósito. Qual é o propósito? Os seus propósitos têm que ser claro, tem que ser definido. Onde você quer chegar? Deus vai com você, irmã, até onde você quer. Nem mais, nem menos. Se você não quer, fique tranquila que Ele não vai te levar a lugar nenhum. Ele não vai te forçar a lugar nenhum. Você vai ficar estagnada até o ano que você quiser. Se você passar a vida inteira sem querer, você vai falecer sem querer, porque Ele não vai te mudar. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Agora, o dia que você abre a boca e fala, eu quero ser transformada, eu quero ser mudada, eu não sei como, Ele fala, é agora, é para já. Meu nome é pronto, eu já estou aqui te esperando. Entendeu? Então, se você quer ter propósito, foca, constrói, analisa o que vai ser desse ano, como que vai ser, como é que está meu avião. De repente você não está em condição de voar, não. De repente você está sonhando em voar alto, mas o avião está capengando. Então nós temos que consertar esse avião, nós temos que encher esse tanque de combustível, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo me ajudar nos voos. Eu tenho que fazer aquelas provas que eu não fiz, provas que ano passado eu deixei para lá, né? Eu achei que... Porque às vezes a gente vai levando a vida, sabe, irmãs? As provas vão vindo, como disse aqui em Jó, versículo 17, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente vai desprezando os testes da vida. Os testes vêm, hoje não, depois, não quero mexer com isso, e você vai se embananando. Mas o dia que você falar, vamos fazer os testes, é agora, sabe? E os testes da vida, irmãs, te levam a se posicionar. Perder o medo de falar com quem tem que falar, perder o medo de fazer o que tem que fazer, perder o medo de voar. Perder o medo até mesmo de sair do bando, sabe, irmã? Muitas vezes, já tem uns anos que Deus me mostrou um bando de pássaros voando e um voava acima. Às vezes Deus está chamando a gente para voar acima do nosso bando, acima, e às vezes a gente tem medo, porque você tem medo de perder o senso de pertencimento. Mas se eu voar mais alto, eu vou ser rejeitada, eu vou ser desprezada, e aí você fica estagnada. Mas quando você voa mais alto, irmãs, você não está sendo melhor do que o bando.
Pelo contrário, você vai atrair o olhar do bando que vai dizer, dá para ir mais alto, galera, vamos seguir aquele pássaro ali. Está entendendo? Então, perde os medos, coloca seus medos diante do Senhor. Bom, falei também sobre constância, né? Então, nós falamos foco, propósito, constância. O que é constância? Constância é paz para viver o dia a dia, praticar o que Deus tem nos ensinado. Todo ensinamento que Ele tem nos ensinado para você crescer e amadurecer. Porque o que tem acontecido, irmãs, é que nós queremos muito, mas nós não praticamos o que nós já conseguimos, né? Então, você precisa ter constância. Mas eu pratiquei o perdão e não adiantou nada. É uma vez, 2 vezes, 3 vezes, constância. Constância é fazer sempre a mesma coisa, é não mudar a sua rota. O texto, eu quero ler um texto de Timóteo, 2 Timóteo, para terminar, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 e 10. Ele tem sido o texto que nós mais temos lido no final das caminhadas de oração, e eu preciso ler esse texto, porque fala de um tempo difícil, de como vai estar o ser humano e de como a gente aprende sem chegar ao conhecimento da verdade, porque a gente recebe e não muda, a gente recebe e não deixa Deus usar aquilo que Ele tem falado conosco para nos transformar. Vamos lá. Sabe, porém, isto, irmãs, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingratos, irreverente, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinha sobrecarregada de pecado, conduzida de várias paixões. Elas aprendem sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. De modo, porque Janes e Gebre resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade. Resistiram à verdade. São homens de todo corrompido na mente, repobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todo evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, essa palavra, irmãs, todo final de caminhada, pelo menos eu acho que as 3 últimas caminhadas eu tenho lido esse versículo, que vem as distrações para cativar mulherinha sobrecarregada, que aprende sem jamais chegar ao conhecimento. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmã, esse ministério do ensino é maravilhoso, eu amo, mas essa avalanche que está tendo agora de tanto ensino, de tudo quanto é jeito, que também é muito bom para despertar muita gente, ao mesmo tempo traz também um desgosto, porque você olha e fala, meu Deus, pelo tanto de conhecimento que está sendo derramado na terra, já era para a gente estar avante, e a gente ainda está muito raso, e isso dá um desgosto para quem ensina. E aí a gente tem que pegar, né? E eu pegar o foco, porque senão dá um desgosto e você fala, quer saber? Eu não vou ensinar ninguém a nada, vou ensinar a nada, cada um que se cuide da sua vida, mas não foi para isso que Deus nos chamou, né? Então, irmãs, vamos vigiar com as distrações. Vigia com as distrações. Eu já me distraí muito, irmãs. Muito. Ainda mais eu que sou focada em muita coisa, né? Eu tenho que estar sempre vigiando, porque é aí que acaba vendo as distrações. E aí eu quero falar, para finalizar, para você ter um ano de vitória, crie a sua rotina, né? Crie o estilo de vida que vai sustentar a unção que te leva no voo. Crie o seu tempo com Deus todos os dias. Você tem que ter um tempo com Deus todo dia, irmã. Leia a Bíblia. Pouco a pouco, leia Salmos, um salmo por dia, leia Provérbios, leia a Bíblia, converse com o Senhor sobre o que você leu. Muda essa chave que oração é só falar de problema com Deus. Muda essa chave de procurar Deus só para falar de problema. Fala para ele, irmã, se você pegar esses textos que eu li hoje e orar, começar a conversar com Deus,
né? Aqui está falando que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos. Se você começar a perguntar a ele, Senhor, eu não entendo essa palavra que eu li, me explica. E esperar, tá? Porque ele não tem a obrigação de te responder na hora. Ele vai ver a sua perseverança, ele vai ver a sua fome. É aquilo que eu falei, ele vai com você até onde você quer. Aí você começa a conversar com ele. Né? Isso aí vai fluir, mas suas orações vão ser muito mais claras, muito mais certeiras, muito mais maravilhosas, com muito mais tesouros escondidos que você vai estar encontrando. Cuide de você, da sua casa, da sua vida, da sua mente. Cuide desse avião que vai te ajudar, né, a chegar em lugares altos. Se você não cuidar de você, irmã, quem vai cuidar? Né? Leia livros, leia. Põe essa mente para funcionar, põe essa mente para ativar. Irmã, o espírito de apostasia, o espírito de letargia, passividade, tá de uma forma tamanha. As pessoas às vezes não entendem nada. Parece que tá cego, surdo, mudo, tem que estar repetindo as coisas 10 vezes. Como é que é mesmo? Como é que funciona? O que é isso? Quebre isso na sua mente. Fala assim, eu quero ter uma mente ativa, eu quero ter uma mente aguçada, eu quero ter uma mente prática, eu quero ter uma mente que está preparada para o voo. Tem voo, irmã, que você tem que estar preparada, né? Tem esses aviões pequenos aí que vão levar os empresários. Às vezes o piloto não sabe, mas chega a mensagem para ele, tal pessoa vai pegar o voo agora em 10 minutos, vamos lá? Ele já entra no avião, já liga tudo e vamos embora. Agora, se a gente fica nessa letargia, que hora, que? Vambora, gente, avança na vida, não? Vamos lá, irmãs. Faça propósitos, faça desafio, né? Não fique esperando as pessoas te motivar, não fique esperando uma caminhada de oração chegar para você fazer um jejum, não fique esperando não sei quem te motivar para fazer alguma coisa. Seja você a sua maior motivadora. Seja você a sua maior incentivadora, seja você a sua própria coach, seja você a sua própria psicóloga. O Espírito Santo está ali para te ensinar todas as coisas. Não estou dizendo que a gente não pode ter essas pessoas para nos ajudar. Estou dizendo que seja você, não fique esperando, né? Fique esperando. Eu sempre tive vontade de ir num psicólogo para me dar umas conversadas, né? Mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso ficar esperando. Então, o que eu fiz na minha vida? Quer saber? Deixa eu caçar eu mesmo ser minha própria psicóloga. Até um dia, quem sabe, né? Se tiver condição, se pintar... Seja você a sua própria coach de alimentação. Hoje em dia nós temos um avalanche de conhecimento. Você vai na internet, você tem muita coisa que você pode te ajudar. Se você tem condição de pagar para alguém te ajudar, irmã, maravilha, faça isso, sabe? Faça isso mesmo para alguém poder te ajudar, já que você não encontrou ainda o caminho sozinho, né? E a gente tem aí, Deus tem levantado pessoas, ministério para nos ajudar. Bom, tira o celular, irmã. Eu já vou começar fevereiro cortando, eu já cortei muito, mas é para cortar muito mais, né? E sempre nós vamos ter algo para nos roubar o nosso tempo. Eu lembro que eu assistia muito televisão, tem anos que eu quase não assisto televisão, às vezes as pessoas até me indicam alguma coisa, eu quase não vejo televisão, praticamente eu quase não vejo televisão, tá? É raro, de vez em quando eu vejo um filme, aí eu entro na onda e vejo 1, 2, 3, mas... posso passar um ano sem ver televisão. Falava demais no telefone, falava muito. Hoje em dia eu quase não falo no telefone, assim, de ligar e falar. Você vai cortando, irmã, você vai cortando, você vai dosando, você vai tendo um equilíbrio, você vai vendo aquilo que rouba seu tempo, né? Vê se tem a ver com propósito, vê se tem a ver com foco, vê se tem a ver com encher o seu avião de combustível. Não tem, corta, dá uma parada, às vezes até pregações demais, ou coisa demais. Não, mas eu tô ouvindo, porque eu tô ouvindo, dá um tempo para sua mente descansar um pouco. Nossa mente precisa descansar, nós precisamos conversar com nós mesmos, nós precisamos conversar com o Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor dentro de nós, e isso é na quietude, tá bom? Pratica a disciplina do estudo, queira aprender, sabe? Vem um tema até você, queira aprender. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus trazer, observe o que Ele está trazendo ali para você aprender. Bom, invista em ser quem Deus chamou para ser. E aí, irmãs, a gente termina essa caminhada de oração maravilhosa que Deus falou conosco, né? Muita coisa. É esse o meu desejo do meu coração, que nós venhamos a voar mais altos.
bem alto, bem alto. Deus está chamando para voar bem mais alto. Eu quero falar alguma coisa rapidinho sobre a águia. Nesses dias que eu estava no Brasil, eu estou até lendo aqui, foi no Natal mesmo, Deus começou a falar para mim sobre a águia. Que a águia, ela sabe quem ela é, né? E aí eu fiz até um paralelo que águia que acompanha galinha, ela perde o foco, ela perde a visão, ela esquece que ela sabe voar alto. E galinha que acompanha pato morre afogado. Então não é a questão de quem é mais, quem é menos. Cada um tem o seu propósito. Então a águia foi chamada para voar alto, foi para morar no alto. A galinha já é mais baixo e o pato é na água. Então cada um no seu quadrado, cada um vivendo o que Deus chamou, né? A águia, ela pode até dar uma pousada ali, né, em alguns lugares, caminhar, mas ela não pode esquecer de onde que ela veio. Da mesma forma, a galinha. Então eu estava meditando nessas coisas sobre águia e é isso, irmãs. E Deus quer nos chamar para que você crie um estilo de vida que em qualquer lugar que você tiver, você não vai perder a visão, não vai perder o foco, não vai perder o estilo de vida que sustenta a Assunção. Eu tive essa experiência no Brasil esse ano de poder entender isso. Não perca a sua visão, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. É com muita alegria que eu termino. A canção que eu vou deixar hoje eu esqueci o nome, mas tá, vou deixar aí para vocês. Antes de começar a caminhada, alguém me enviou essa canção e eu falei, vai ser essa canção da caminhada de oração em algum momento, porque ela fala desse momento que a gente está vivendo, né? Ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar, né? Fala que essa luta não vai nos destruir. E quando nós começarmos a entender que as lutas faz parte da escola do treinamento, você só vai ficar feliz. Opa, deixa eu passar nessa prova para eu ter notas altas, para eu voar mais alto, para eu poder ajudar outras pessoas. No fundo, no final de tudo, resumindo tudo, você vai estar trabalhando para o reino. E aí entra o último versículo que eu quero terminar. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos curados, os filhos restaurados. Não vai ser os religiosos, irmãs, que vai trazer paz, que vai trazer luz, vai ser os filhos amados do Senhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Assim que eu tiver uma próxima caminhada, eu entro em contato. Quem gostou e quer conhecer as outras, eu vou ver o que eu vou fazer aí, porque se cria outro grupo, se posto, tá bom? Eu vou deixar, irmãs, indicado aqui dois grupos de duas mulheres que eu tenho conhecido e que eu tenho gostado muito. Um grupo é Guerreiras de Oração, elas são no Instagram, tá, irmãs? Vou deixar aqui, Guerreiras de Oração e Sala de Oração. Por que eu vou deixar? Primeiro porque eu acho que os ministérios é como uma clínica médica, cada um tem a sua especialidade. E eu gosto muito desse tipo de ensino, mas de repente você precisa mais de um ensino mais na oração, na intercessão, então que você possa ter acesso, e eu quero indicar gente que eu conheço, tá bom? Vou deixar também um grupo que alguém me indicou sobre oração na madrugada. Eu não conheço, não sou de fazer isso, indicar coisas que eu não conheço, mas pelo pouco que eu vi, eu me identifiquei muito com a pessoa que faz, e aí se você gosta, se você tem desejo de participar, busque, irmã, vai buscar onde Deus quer te conduzir, tá bom? Então é isso, vamos orar. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, não há outro além de ti que reina sobre nós. O que dizer de tudo que o Senhor fez por nós? Dizer que nós te amamos, dizer que o Senhor é bom, que tenha liberdade, que nos leve a lugares altos. Eis-nos aqui. Eu quero ser, Senhor, eu quero fazer parte das filhas que o Senhor vai estar levantando nesses últimos tempos, dos filhos que vão se levantar para manifestar ao mundo a glória do Senhor. Toma cada uma na tua presença. Obrigado por cada mulher, por cada testemunho, pelo trabalhar que o Senhor fez, pelo trabalhar que o Senhor está fazendo. Renova essas mulheres e nos dê um ano de 2021 cheio da tua presença. E que nós venhamos saber que não importa o que está acontecendo ou o que virá acontecer,
O mundo está na palma das tuas mãos. Tu ainda tem o controle de todas as coisas e os nossos olhos vão estar fixos em ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãs. Tenham um ano de vitória. Fiquem com Deus. Um beijo. Amo vocês.